God, we believe with all our heart. Senhor Deus, nós cremos de todo o nosso coração. You are the same today. Tu és o mesmo hoje. You answer our prayers. Tu responde às nossas orações. And you have spoken to our hearts. E tu falaste aos nossos corações. And we pray that you will continue. E nós oramos para que tu continues. To share your holy word with us. E compartilhe a tua santa palavra conosco. We commit this service to you. Nós dedicamos esta reunião a ti. In the precious name of Jesus Christ our Lord. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. You may be seated. Vocês podem sentar-se. Kannst du in der Mitte bleiben? Ist besser in der Mitte wegen dem Mikrofon. I will just take a few minutes. Eu somente tomarei alguns minutos to share the word of God with you. Para compartilhar a palavra de Deus com vocês. What our brothers have said was so important. O que os nossos irmãos disseram é tão importante. Also what our brother shared with us. Também o que nosso irmão compartilhou conosco. It is so important for the ministering brothers. É tão importante para os irmãos que são servidores. To work together. Que trabalhem juntos. And to share the word of God with God's people. E que compartilhem a palavra de Deus com o povo de Deus. And when it was mentioned that God has opened the doors. E quando foi mencionado que Deus abriu as portas, I can just say praise be to God. Eu somente posso dizer glória seja a Deus. I thought about the city of Moscow. Eu pensei na cidade de Moscou. When I preached there. Quando eu preguei lá. Even in the time when the Iron Curtain was still there. Ainda no tempo quando a cortina de ferro estava lá. But God opened the hearts of the people. Mas Deus abriu o coração das pessoas. After the service, após o culto, the next man to Mr. Gorbachev, o homem que era um homem diretamente próximo a Gorbachev, came to me, veio a mim, shook my hand, ele apertou a mão, and said, for the first time in my life I heard the word of God. E ele disse, pela primeira vez na minha vida eu ouvi a palavra de Deus. And he invited me to his home. E ele me convidou para ir à sua casa. And I was in his home. E eu estive na sua casa. Sharing the word of God with him. Compartilhando a palavra de Deus com ele. And then the president of the Baptist Church. E então o presidente da igreja batista. When I returned the next time. Quando eu voltei da próxima vez. He said, now you must speak at the university. Agora você tem que falar na universidade. So a complete week from Monday to Friday. Então numa semana completa de segunda a sexta. I spoke about the plan of salvation. Eu falei sobre o plano de salvação. In the Moscow University. Na Universidade de Moscou. So God has opened the door. Assim Deus abriu as portas. I could share with you worldwide what God has done. Eu posso compartilhar com vocês tudo o que Deus fez mundialmente. But our Lord said, mas o nosso Senhor disse, as the Father has sent me, assim como o Pai me enviou, so send I you. Assim eu vos envio. And whosoever receives you, e aquele que vos receber, receives me. Recebe a mim Who também. hears you, hears me. Que ouve a voz, me ouvirá também. By the grace of God, assim pela graça de we Deus, share the original word of God. Nós compartilhamos a genuína palavra de Deus God's people everywhere. Com o povo de Deus em And todos os lugares. Just 3 months ago, e como vocês sabem, justamente 3 meses atrás, in Pakistan. Eu estive no Paquistão. It's an Islamic republic. É uma república islâmica. But with open air meetings. Mas tivemos reuniões a céu aberto. Thousands of people were gathered. Milhares de pessoas se reuniram to hear the word of God. Para ouvirem a palavra de Deus. So God has opened the doors. Assim Deus abriu as portas. Even in Jakarta. Até mesmo em Jakarta. When I preached in Jakarta, quando preguei em Jakarta, I was invited to preach in the prison. Eu fui convidado a pregar na prisão. Can you imagine? Vocês podem imaginar? In the greatest Islamic country on earth. No maior país islâmico do mundo. I was invited to preach in the prison. Eu fui convidado a pregar na prisão. And they were all Islams. E todos são
muçulmanos. But I shared the word of God. Mas eu compartilhei a palavra de Deus. I never involve in politics. Eu jamais me envolvo em política. I never involve in religion. Eu jamais me envolvo em religião. I just preach the word of God. Eu somente prego a palavra de Deus. And 25 people raised their hands E 25 pessoas levantaram suas mãos in the prison in na prisão Jakarta em Jakarta to give their life to Christ. para darem suas vidas a So Cristo. God has opened the doors Assim Deus abriu as portas in all em countries. todos os países. And this is the last call. E este é o último And chamado. two scriptures are being fulfilled. E duas escrituras estão se cumprindo. Matthew 24, Mateus 24, verse 14. versículo 14. This gospel of the kingdom Este evangelho do reino will be preached to all nations. será pregado a todas as To all nações, nations. a todas as nações. And this is fulfilled before our E isto se eyes. cumpriu diante dos nossos olhos. If our Lord would be here today, Se o nosso Senhor estivesse aqui hoje, He would say this scripture is fulfilled in our time. ele diria: essa escritura se cumpriu no nosso tempo. When He was having His ministry, Quando ele teve seu ministério, He read from Isaiah chapter 61 ele leu de Isaías 61, in Luke chapter 4. em Lucas capítulo 4. And then He said, Então ele disse: this day, este dia, this scripture esta escritura is fulfilled before your se eyes. cumpriu diante dos vossos So we olhos. see the scripture fulfilled. Assim nós vemos a escritura se And cumprir. as we said last night, E como dissemos ontem à even noite, the greatest promise, até mesmo as grandes I will promessas, send you Elijah the prophet eu vos enviarei o profeta Elias, before the great day of the Lord comes. antes que venha o grande dia do Senhor. Then we must go back to the Old Testament. Então nós temos que voltar ao Antigo We must go Testamento. back to 1 Kings 18. Nós temos que voltar a 1 Reis We 18. must go back to 1 Kings, the 12th chapter. Nós temos que voltar a 1 Reis capítulo 12. When they separated Jerusalem, they separated from Jerusalem. Quando foram separados de Jerusalém. And they went to the mountains of Ephraim, E eles foram às montanhas de Efraim. making another religion, Fizeram uma nova religião. serving other gods. Serviram a outros deuses. At that time, E naquele tempo, the Lord sent Elijah the prophet. Deus, o Senhor enviou o profeta Elias. And what did he do? E o que ele fez? Did he only preach? Ele somente pregou? No. Não. He had something to do. Ele tinha algo a fazer. He took the 12 stones Ele tomou as 12 pedras, according to the 12 tribes of Israel, de acordo com as 12 tribos de Israel. and he rebuilt the altar. E ele reedificou o He altar. restored the torn down altar. Ele restaurou o altar da consagração. 12 stones. 12 pedras. And after he rebuilt the E altar, depois de ter reedificado o he altar, put the sacrifice on the altar. ele colocou o sacrifício local sobre o He altar put water on the e derramou sacrifice. água sobre o And sacrifício. then he prayed, E então ele orou: Lord God, Senhor Deus, let it be known today deixe ser conhecido that hoje you are the only true God in que tu és o Israel, único e verdadeiro Deus em and Israel. I'm your servant. E eu sou o seu servo. And now comes the main part. E agora vem a parte principal. And that I've done all this according to your word. E que eu fiz tudo isso de acordo com a tua palavra. Let it be known today Sejas that sabido you hoje are the only God in que tu Israel, és o único Deus em Israel, and that I'm your servant, que eu sou teu and servo, that I've done this e eu fiz isto according to your commission, de acordo com a tua comissão, according to your word. de acordo com a tua palavra. And the Lord turned the hearts of Israel back to God. E o Senhor tornou os corações de Israel de volta para So the Deus. same happens in our day. E o mesmo aconteceu no nossos We're dias. not turned to William Branham, Nós não voltamos a William Branham, not turned to the Apostle Paul, não voltamos ao apóstolo Paulo, but to what they were preaching and teaching. mas para aquilo que pregaram e ensinaram. So we don't preach a man. Assim, não pregamos o We don't homem, glorify a man. não glorificamos o homem. In James chapter 5 we read, Em Tiago capítulo 5 lemos: Elijah was a man like we. Elias foi um homem como você e eu. John the Baptist was a man like I and you. João Batista foi um homem como você e eu. William Branham was a man like you and I. William Branham foi um homem como você e He eu. was a married man. Foi um homem casado. He was a man. Era um homem. He went hunting. Ele foi caçar, He went fishing. foi pescar. He was a man.
man, Era um homem, but he was a man of God, mas era um homem de Deus, with the message of God com a mensagem de Deus to the people of para o God. povo de Deus. And by the grace of E God, pela graça de Deus, we understand. nós He compreendemos. had to take the teachings of the 12 Ele apostles, tomou os ensinamentos dos 12 apóstolos, restore the foundation laid by the apostles. restaurando o fundamento colocado pelos apóstolos. Ephesians chapter 2 verse 20. Efésios 2, versículo 20. And in 1 Corinthians 1. Em 1 Coríntios 1. And then you go to chapter 3. Então ele vai ao capítulo 3. I laid the foundation Eu with you. coloquei o fundamento contigo. No other foundation can be laid. Nenhum outro fundamento pode ser And we colocado. must build on the same foundation. E nós temos que edificar sobre esse mesmo Laid by fundamento the apostles and prophets. colocado pelos apóstolos e profetas. All denominations Todas as have denominações laid their own foundation. colocaram seus próprios If you go fundamentos. to a church, Se você vai a uma igreja, they have exactly what they believe. eles têm exatamente lá o que eles creem. The Anglican Church A igreja anglicana has 39 paragraphs. tem 39 parágrafos And every church has certain paragraphs. e todas as igrejas têm seus parágrafos. We believe, we Nós believe, cremos, nós we believe, cremos, we believe. nós cremos. But we believe the Word of God. Mas nós cremos na palavra de Deus. We believe the Bible. Nós cremos na Bíblia. And by the grace of God, E pela graça de Deus, we understand nós compreendemos the purpose of the ministry of Brother Branham. o propósito do ministério do irmão Branham. I would have no message. Eu não teria mensagem. I would not know the mysteries of God. Eu não saberia dos mistérios de And the Deus. Lord would have never given me a E commission o Senhor jamais me teria dado uma comissão if He would not have had His servant and prophet. se não tivesse seu servo e profeta. So I have always Brother Branham servants with me. Então eu tenho sempre comigo All the todos os sermões do irmão 1,200 Branham, sermons, todos 1.200 sermões. I have always with Eu me. sempre tenho comigo. I believe in His ministry. Eu creio no seu I ministério. believe He was a man sent from God. Eu creio que ele foi um homem enviado por But Deus. when I come to you, Mas quando eu venho a I vocês, must share the Word of eu God, tenho que compartilhar a palavra de because Deus, that is my divine commission. porque essa é a minha divina comissão. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, I have to say this. eu tenho que dizer In isto. March 1962, Em março de 1962, the Lord showed William Branham the vision. o Senhor mostrou a visão ao irmão Branham. When the supernatural cloud came down Quando a nuvem sobrenatural descer on Sunset na Mountain, montanha Sunset, he saw the vision in March ele 1962. viu a visão em março de 1962. And then in December 62, E em dezembro de 1962, William Branham William Branham told me, me disse: Brother Frank, Irmão Frank, can you preach in Los Angeles? você pode pregar em Los Angeles? I must pack. Eu tenho que fazer as I malas. must move with my Eu family tenho que me mudar com a minha To família Tucson. para Tucson because of a vision por causa de uma visão the Lord showed me 8 months ago. que o Senhor mostrou 8 meses So atrás. William Branham Assim, William Branham asked Brother Frank perguntou ao irmão to Frank preach for him in Los para Angeles. pregar por ele em Los Angeles. I'd never been to Los Eu Angeles. jamais havia estado em Los He even Angeles. asked me to preach in California, Ele até me perguntou para pregar na Califórnia, in Oakland, em California, Oakland, Califórnia, because he could not go anymore. porque ele não podia mais ir lá. So he packed. Assim ele fez as And malas. on December the 26th, E no dia 26 de dezembro, 1962, em he 1962, moved to Tucson ele se mudou para Tucson. because of the divine vision, the commission Por he had causa received. da visão divina desta comissão. And then came February the 28th. Então veio o dia 28 de fevereiro. I have the photo with me. Eu tenho a fotografia comigo. Maybe you can show it to me. Talvez vocês podem Just mostrar give para me mim. my Me dê, briefcase. por favor, a minha pasta. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, I know these things personally. eu sei dessas coisas pessoalmente. This cloud came down Esta nuvem desceu on February the no 28th, dia 28 de fevereiro, 1963. 1963. And William Branham said E William Branham he was disse, taken up into this ele cloud. foi elevado a essa nuvem. And 7 angels were in this E cloud. 7 anjos estavam nesta nuvem. And then William Branham said, Então William Branham the disse, 7th angel in this form o 7º anjo nessa formação spoke to him. falou a ele: You must return to Jeffersonville você tem que voltar a for the Jeffersonville opening of the 7 seals. para a abertura dos 7 selos. But what people don't understand Mas o que as pessoas não compreendem, is what Brother Branham also said. o que o irmão Branham também disse. He gave the direct instructions Ele deu as
diretas instruções. It was 40 miles from Tucson. Era 24 milhas de Tucson. I saw the place with my own eyes. Eu vi esse lugar com meus próprios And olhos. here is something very special. E aqui é algo muito especial. When Brother Branham was there, Quando o irmão Branham estava lá, and when the supernatural cloud came e down, quando a nuvem sobrenatural desceu, 7 mighty thunders shook the whole area. 7 trovões poderosos estremeceram a região. There was such a storm. Foi tal tempestade The trees were cut like this. que os cumes das árvores estavam These assim eyes dobrados. have seen the trees. Estes olhos viram All os like cumes this, das all árvores like- todos assim not like encurvados. this, Não all assim, like this. todos encurvados. And in the 7 seals, E nos 7 selos, in March em 1963, março de 1963, Brother Branham knocked 7 times on the pulpit o irmão Branham bateu 7 vezes no púlpito. and said the 7 thunders were so E mighty. ele disse, os 7 trovões foram tão They poderosos, shook the whole area, estremeceram toda a área. referring to that experience. E se referindo a essa That's why experiência, the 7 thunders meant so much to him. por isso que os 7 trovões significavam tanto para Every ele. time William Branham mentions 7 thunders, Todas as vezes que o irmão Branham menciona his 7 thoughts trovões, go back to that os experience. seus pensamentos voltam a essa vivência. When the supernatural cloud came Quando a down, nuvem sobrenatural desceu and he was given the e commission, foi-lhe dado a comissão, and the 7 thunders shook the whole e os area. 7 trovões estremeceram toda a região. And then he was told, E foi-lhe dito então, return to Jeffersonville retorne a Jeffersonville for the opening of the 7 para a seals. abertura dos 7 selos. So, beloved brothers and Assim, sisters, amados irmãos e irmãs, Brother Branham mentions Revelation 10 irmão Branham menciona Apocalipse 10 86 times. 86 He vezes. was always so grateful Ele estava sempre tão grato to the Lord God ao Senhor Deus, who had revealed himself in a supernatural que se way. revelou de uma forma sobrenatural a ele. And that's why he referred to Revelation E 10, por isso ele se refere a Apocalipse 10, because it's the only scripture porque é a única escritura that speaks about 7 que thunders. fala de 7 trovões. But the 7 thunders of Revelation 10 Mas os 7 trovões de Apocalipse are 10 different to the 7 thunders which have happened there. são diferentes dos 7 trovões que aconteceram lá. When the 7 thunders appeared on February 28th, Quando os 7 trovões apareceram em fevereiro de William Branham 63, was told, foi dito ao irmão Branham, return to Jeffersonville. volte a Jeffersonville. When the 7 thunders of Revelation 10 Sobre os 7 trovões de Apocalipse will 10, utter their voices, quando eles deixarem ouvir suas then vozes, comes a voice from heaven. então veio uma voz do céu. Don't write what the 7 thunders utter. Não escreva os que os 7 trovões disseram. Please understand Por favor, the compreendam difference. a diferença. There Lá, in March 1963, em março de 1963, 7 thunders 7 trovões, in connection with the commission em conexão com a comissão, returned to Jeffersonville volte para Jeffersonville for the opening of the 7 para a seals. abertura dos 7 And selos, by the grace of God, pela graça de Deus, from March 17th de março 17 to March 24th, a março 24, 1963, 1963, William Branham spoke on the 7 o seals. irmão Branham falou dos 7 selos. And I'm grateful to Eu Almighty sou God. grato ao Todo-Poderoso But Deus. when we come to Revelation 10, Mas quando vamos a Apocalipse 10, first we read about what happens primeiramente lemos sobre o que when the aconteceu angel of the covenant comes quando down. o anjo da aliança descer. And the second part of Malachi 3:1 will be fulfilled. E a segunda parte, Malaquias 3:1, se It cumprirá. is so important É tão importante to know the Lord, conhecer o to Senhor, know His Word, conhecer a sua to palavra place everything according to the e Word. deixar tudo de acordo com a palavra. So in Revelation 10, Em Apocalipse 10, our Lord comes as the angel of the o covenant. nosso Senhor vem como anjo da The aliança rainbow will be over e him. o arco-íris estará ao redor The dele. rainbow is the rainbow of the covenant. Sim, e o arco-íris é o arco-íris da aliança. And then he will put his feet on land and sea. Então colocará o seu pé sobre mar e That is in terra. the future. Isto está no futuro. That has not yet happened. Isto ainda não aconteceu. That will happen after the rapture. Isto acontecerá após o I could share arrebatamento. with you exactly Eu posso vos compartilhar when it will take exatamente place. quando isso acontecerá. Because the Bible has placed everything in the right Porque a connection. Bíblia coloca tudo em conexão correta. But then I have to read to you Então eu tenho que ler a vocês from todavia, Revelation,
de Apocalipse, chapter 8. capítulo 8. Here it's a very important chapter. Aqui é um capítulo muito I will not importante. speak long. Eu não falarei muito I will tempo, just say a few words. só falarei algumas palavras. But for you to understand, Para que for que you to compreendam, respect the word of God. para que vocês respeitem a palavra de In Deus. Revelation chapter 8, Em Apocalipse capítulo in the 8, first verse we read, no primeiro versículo and lemos: there was silence in heaven. houve silêncio no céu. So that's okay. Isso está bem. But then in verse 2, Mas no versículo 2, 7 angels stood in the presence of God. 7 anjos estavam diante de Deus, To them were given 7 trumpets. e a esses foram dados 7 Not trombetas. 7 earthly messengers. Não 7 mensageiros terrenos, No, 7 angels with 7 trumpets. mas 7 anjos com 7 trombetas. In heaven, No céu, before God. diante de Deus. And to them were given 7 E trumpets. a eles foram dadas 7 trombetas. And then the Bible E says, então a Bíblia diz, in Revelation em Apocalipse, chapter 8, capítulo 8, verse 7, versículo 7, the first angel sounded. e o primeiro anjo tocou a sua And you can trombeta. read what happened. E vocês podem ler o que This has not aconteceu. yet happened. Isto ainda não aconteceu. Then you continue to read Então você continua a ler in Revelation chapter 8, em Apocalipse 8, verse 8. versículo 8. And the second angel sounded. E o segundo anjo tocou. In Revelation chapter 8, Em Apocalipse capítulo 8, verse 10 we read, versículo 10 nós lemos: and the third angel sounded. e o terceiro anjo tocou a sua trombeta. In Revelation 8, Em Apocalipse 8, verse 12 we read, versículo 12 lemos: and the fourth angel sounded. e o quarto anjo tocou a sua trombeta. In Revelation chapter Em 9, Apocalipse capítulo 9, in verse 1 and 2 we read, em versículo 1 e 2 nós lemos: and the fifth angel sounded. e o quinto anjo tocou a sua In trombeta. Revelation chapter 9, Em Apocalipse capítulo 9, verse 13 we read, versículo 13 nós and the lemos: sixth angel sounded. e o tocou o sexto anjo a sua Glory be trombeta. to God. Glória seja a Deus. And we find exactly written E nós encontramos precisamente what is escrito going to o happen que acontecerá when the first trumpet angel sounds. quando o primeiro anjo da trombeta And ecoar. what will happen when the E second o que acontecerá sounds. como o segundo And when the tocar. third. E quando o And terceiro. the fourth. E o quarto. And the fifth. E o quinto. And you don't E o need to sexto. explain. Você não precisa explicar. It's written here Está escrito aqui in the word of na God palavra de Deus what will o que happen. acontecerá. And then comes the promise Então vem a promessa in Revelation chapter 10 em Apocalipse 10, in verse 7. no versículo 7. But in the days when the seventh angel shall sound his trumpet. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. So 6 angels had sounded. Assim, 7 anjos, The 6 anjos tocaram sua trumpet trombeta. judgments came. Os juízos da trombeta vieram. And now the seventh angel is announced Então o sétimo anjo é anunciado. that when he shall blow the trumpet, Quando ele tocar a sua the trombeta, mystery of God will be finished. então o mistério de Deus estará cumprido. When William Branham spoke of Revelation 10:7, Quando William Branham falou de Apocalipse 10, 7, he always spoke of mysteries. ele sempre falou de mistérios. Always mysteries. Sempre mistérios. Because he was a seventh church age messenger. Porque ele era o sétimo mensageiro da era. So his sétima era. ministry, E o seu ministério. all the mysteries were revealed. Todos os mistérios foram From revelados. Genesis to De Revelation. Gênesis a It's Apocalipse. absolutely great what God has É done simplesmente grandioso o que Deus through fez. the ministry of William Branham. Assim o ministério de William And Branham, because no God ministério de William Branham, had led me in such a way e porque Deus me permitiu de tal forma that I could be part of the ministry of William Branham. que eu pudesse ter parte do ministério de William Just Branham. whatever God has done through him, E tudo o que Deus fez através I dele, was a part of it. eu fui parte disso. Even before the opening of the Até seal. mesmo antes da abertura do selo. As I already told you, Como eu já vos disse. that I had to preach in his stead. E eu tive que pregar até no seu lugar. But now coming to this last verse, Mas agora chegando ao último versículo. when the seventh angel shall trumpet, shall Quando o sound his sétimo anjo da trumpet, trombeta deixar ecoar sua you trombeta, read Revelation chapter 11, vocês leem Apocalipse capítulo 11, verse 15. versículo 15. And the seventh angel sounded, E tocou o sétimo anjo a sua you trombeta, can read the whole verse, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser
de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. So by the grace of God, Assim, pela graça de we Deus, don't need any interpretation. nós não necessitamos de nenhuma interpretação, nenhuma explicação. We just need to respect the divine order. Nós temos que somente respeitar a ordem divina. And sometimes William Branham was so in the spirit. Em algumas vezes o irmão Branham estava tão em He espírito, was in another dimension. ele estava numa outra dimensão. And he had a little hard time to put all things into the right Ele tinha place. tempo difícil para colocar tudo no lugar certo. For instance, when the angel swears, Por exemplo, quando o anjo jura the time shall be no more. que não haverá mais tempo, With Revelation chapter 10, em Apocalipse 10, you must go to Daniel chapter 12, você tem que ir a Daniel capítulo 12, verse 7. versículo 7. When the angel swears, Quando o anjo jura, there will be a times, and the dividing of time. haverá um tempo, outro tempo e metade de um There will tempo. only be 3.5 years Serão 3 anos e meio left from the moment deixados até o when our Lord momento shall swear. quando o Senhor nosso So jurar. with Revelation 10, Com Apocalipse 10, I must go to Daniel chapter 12. temos que ir a Daniel capítulo I must 12. go from Old to the New Temos que Testament, ir do Novo ao Antigo from the New to Testamento. the Old, Do Antigo ao from the Novo. Old to the Do New, Novo ao Antigo. because there's a harmony in the Old and New Testament. Porque há uma harmonia entre o Novo e o Antigo So Testamento. by the grace of God, Assim, pela graça we de can Deus, place all these things where they should nós be. podemos colocar todas essas coisas onde And cabem. beloved brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, it is a great difference há uma grande diferença to speak about something, de falar sobre algo but to have the personal experience of it. ou de ter a vivência pessoal We sobre must isso. have our personal experiences. Nós temos que ter nossas vivências We pessoais. must know the Lord Nós personally. temos que conhecer o Senhor And pessoalmente. especially in these E days especialmente nesses dias, where we think about Calvary, quando pensamos no Calvário, when our Lord and Savior died, quando nosso Senhor e Salvador morreu, here is the mystery. aqui está o mistério. When He shed His blood, Quando ele derramou seu sangue, in Leviticus chapter 11, em Levíticos capítulo 11, in chapter 17, verse 11, em capítulo 17, versículo we 11, read, nós lemos: the life is in the blood. a vida está no sangue. The life is in the A blood. vida está no sangue. So in the blood of the Savior Assim, no sangue do Salvador was the eternal life. estava a vida And eterna. when the Son of God shed His E blood, quando o Filho de Deus derramou He seu gave sangue, His life. ele deu a sua vida. And you are bought by the E blood. você foi comprado pelo And the sangue. same life that was in the E a blood mesma vida que estava no of the sangue, Savior no Salvador, is in you, está em você. because you are bought by the Porque blood. você foi comprado pelo By the sangue. grace of Pela God, graça de Deus. you have received eternal Você life. recebeu a vida eterna. Aleluia! It is a reality. Isto é uma realidade. It is not just a Isso não é teaching. somente um ensinamento. It is a reality. É uma realidade. Therefore, the scripture says, Assim como a Escritura diz, washed in His blood, a vida estava no seu sangue. sanctified by the word and spirit of God. Santificado na palavra da verdade. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, I would just mention to you eu somente mencionarei a vocês the difference between just reading the word of a God. diferença entre somente ler a palavra de Deus. Even Matthew 24 Até was mesmo already mentioned. Mateus 24 já foi mencionado. Matthew 24, Mateus 24, verse 45 to 47. versículos 45 a 47. We know what's written there. Nós sabemos o que está escrito lá. That God has placed His servant to give out the Que food. Deus colocou o seu servo para distribuir o alimento. But beloved brothers and sisters, Mas, amados irmãos e irmãs, if I remember the day, e quando me lembro do dia, the 19th September o dia 19 de setembro 1976, 1976, when I was preaching in Edmonton, quando estava Canada, pregando em Edmonton, Canadá, on the Saturday evening, no sábado à noite, our brother Bablitz came to me. o nosso irmão Bablitz veio a mim. They were sending out the literature Eles to all nations. estavam distribuindo a literatura a todas as nações. And then he asked this question. Então ele fez a seguinte pergunta. He said, Brother Frank, Ele disse: irmão Frank, your ministry is
all over the O world? seu ministério é sobre toda a terra. Should your ministry not be found in the Bible? Não deveria o seu ministério ser encontrado na Bíblia? I just said, please stop. E eu disse a ele, por favor, pare. Don't talk like Não this. fale dessa forma. Brother Branham's ministry was in the O Bible ministério do irmão Branham está na Bíblia. and is in the Bible. Está na Bíblia. But how can my ministry be in the Mas Bible? como o meu ministério pode estar I na just Bíblia? stopped him. Eu simplesmente o I parei. said, don't speak Eu disse, anymore. não fale mais. But the next day, Mas no próximo dia, that was on Saturday, foi no sábado, about 10 o'clock in the morning. 10 horas da manhã. But on Sunday morning, Mas domingo de manhã, just before 7 in the morning, antes das 7 da manhã, I reached over to take my Bible, eu simplesmente estendi para pegar a minha Bíblia, to have a little time and pray, para ter um pequeno tempo de oração, like we do in the mornings, como fazemos nas manhãs, dedicating our lives to the Lord, dedicando nossas vidas ao Senhor asking the Lord to be with us. e pedindo ao Senhor que esteja And I conosco. just reached over to Eu somente estendi para take my Bible. pegar minha Bíblia. As you hear my Como voice, vocês ouvem a minha voz, my servant, meu servo, I ordained you eu te ordenei, according to Matthew chapter 24, de acordo com Mateus capítulo 24, verse 45 to 47. versículo 45 a 47. And I lift the Bible E eu elevei a Bíblia in the presence of Almighty na presença God, do Todo-Poderoso Deus, emphasizing ressaltando the verses 45 to 47 45 a 47, to share the food. para compartilhar o alimento. Beloved brothers and Amados irmãos sisters, e irmãs, from that moment, a partir desse momento, a partir desse the momento, scripture meant more to me. essa passagem ficou mais para mim. I never read it like this before. Eu jamais havia lido assim, dessa forma. I never knew that such a scripture is written. Eu nem sabia que tal escritura estava escrita. Matthew 24, Mateus 24. for me, was always wars and rumors of wars, Para mim era somente guerras e rumores de nation guerra, against nação nation, contra nação and the end time. e o tempo do fim. I don't think I ever Eu não penso paid any que attention tomei alguma to that atenção passage. para essas passagens, But the Lord is my judge. mas o Senhor é o meu From juiz. that moment. A partir desse And if you momento, go back to March 1963, e se vocês voltarem a março de at 1963, the end of the seventh seal, no fim do 7º selo, Brother Branham said, o irmão Branham diz: now the food is stored in. agora o alimento está armazenado. Now the food is stored in. Agora o alimento está armazenado. I love to hear such statements, Eu amo ouvir tais afirmações. and I love to read such statements. Eu amo ler tais So afirmações. you all know Assim vocês the todos Lord sabem, has taken William o Branham. Senhor tomou William Branham. I don't know why on my birthday, Eu não sei porquê, que foi justamente o meu aniversário. and I call God to be my judge. E eu chamo a Deus para ser o meu juiz. On December the 24th, E no dia 24 de dezembro 1965, de 1965, European time, about 10:45 in the evening, era cerca de 10h45 da noite, I was taken in a vision, eu fui levado numa visão and I saw that supernatural cloud. e eu vi uma nuvem sobrenatural. And from where I was looking towards that cloud, Eu estava olhando para esta nuvem, on the right side, do lado direito there was William Branham. estava William Branham. And in this vision, E nesta visão, I said, Brother Branham, eu disse: irmão you're Branham, not the Son of Man. você não é o filho do homem. Why do I see you on the supernatural cloud? Por que eu te vejo nessa nuvem sobrenatural? Not knowing Sem saber about the accident Brother Branham had. do acidente que o irmão Branham teve. I live in Germany. Eu moro na Alemanha. Not knowing about his going home. Não sabendo da sua partida. And it was precisely the moment E foi precisamente no William momento Branham was taken from time to que o irmão eternity. Branham foi tomado do tempo para a eternidade. European time, 10:45 in the evening, Foi cerca de 10h45 da noite, on December the 24th, em 24 de dezembro de 1965. 1965. So what was it? O que foi então? I'm not making this up.
Eu não estou formando But I histórias, became part of the plan of God mas me for tornei this day. parte do plano de Deus para esse dia. You will never imagine the responsibility I have. Você jamais pode imaginar a responsabilidade que eu tenho. And what did Brother Branham say? E o que o irmão Branham disse? This message would forerun his second coming Que essa mensagem será precursora da segunda to the vinda ends of the earth. até os confins da terra. William Branham, in all his lifetime, O irmão Branham teve todo o seu tempo de vida. was exactly visiting 15 nations. Ele visitou 15 nações. In 12 nations he preached. Em 12 nações, ele pregou. Only in 12 nations Somente em 12 nações, William Branham preached. William Branham pregou. He did not preach in England. Ele não pregou em He Inglaterra, did not preach in Italy. não pregou na He did Itália, not preach in France. não pregou na França, But he visited these places mas also. visitou também esses He lugares. was in Cairo, Ele esteve no Cairo, but only at the airport. mas somente no aeroporto. The Lord did not permit him to go to Israel. E o Senhor não permitiu a ele que fosse a Israel. But why do I say this? Por que eu digo isso? After the opening of the seals, Após a abertura dos selos, Brother Branham preached in no other country, o irmão Branham não pregou em nenhuma nação mais, not in a single country. sequer num único país. And when he made his trip to South Africa, E quando ele fez a sua viagem para a África do Sul, at that time there was division naquela época among the people. havia divisão entre as There was pessoas. apartheid. Há tempo do apartheid. The people were put into different Sim, as sections. pessoas divididas em categorias, And classes. in his passport was a stamp. E no seu passaporte havia um carimbo. Can only come hunting, Somente pode vir para caçar, but cannot participate in religious meetings. mas não pode tomar parte de reuniões religiosas. Because in South Africa, Porque na África do Sul, Brother Branham had the largest meetings. ele tinha os maiores encontros. 400,000 came together 400 mil se juntavam to hear the word of para God. ouvirem a palavra de Deus. But in those days, Mas naqueles dias, William Branham was an evangelist ele era um evangelista, with the divine gift of healing. com o divino dom de But cura. I repeat, Mas eu repito, after the opening of the seals, após a abertura dos selos, Brother Branham did not preach in any other country. o irmão Branham não pregou mais em uma nação ou outra. But by the grace of God, Mas pela graça de Deus, I attended the funeral of William Branham eu estive no funeral do irmão Branham on April the 11th, 1966. em 11 de abril de 1966. I went up the wooden stairs. Eu caminhei pelos degraus There was de only madeira. one room upstairs Só havia somente um quartinho no primeiro in andar, the funeral home. nessa casa de funeral. Not because I came from Germany. Mas porque eu vim da Alemanha, I emphasized to Mr. Kutz, eu ressaltei ao Sr. Guth, I must verify that William Branham is in the coffin. eu tenho que testificar que William Branham está no caixão. So I was the only one Eu fui o único então to see William Branham in the coffin. que viu o irmão Branham no caixão. On April the 10th, 1966. Em abril, dia 10 de And on 1966. April the E no 11th dia 11 de abril was a funeral service. foi o funeral So então. when I saw William Branham, Quando eu vi William he Branham, had a terrible accident. ele teve um acidente terrível. He was hurt, his bones were Ele foi broken. machucado, ossos quebrados. It was a terrible Foi um accident. acidente terrível. Just 4 drunken men Simplesmente 4 homens bêbados drove on his side of the road, frontal in his atravessaram para o car. seu lado da rua frontalmente sobre o seu carro. And he moved through the window. E ele foi arremessado pela janela. It was just a terrible Foi um accident. acidente terrível. But when I saw William Branham, Mas quando eu vi William he Branham, was perfectly healed. ele estava plenamente curado. No scratch, Não, nenhuma marca no de risco, sign of accident. nenhum sinal de acidente. And I was somehow happy E eu estava tão alegre because he had a smile on his porque ele face. tinha um sorriso na sua face. And so I attended the funeral. Então eu estive no funeral, But beloved brothers and sisters, mas amados irmãos e irmãs, when I came back into my hotel room,
Quando voltei ao meu quarto de hotel, after the funeral, após o funeral, this time it was not a voice desta vez não foi uma voz that I heard with my ears, que eu ouvi com meu ouvido, but it spoke in my heart. mas falou no meu coração. Now your time has come. Agora o teu Now tempo your chegou. time has come. Agora o teu To tempo go chegou. from nation to nation, De ir de nação a nação, from country to country, de país a from país, continent to de continent, continente a to share the continente, word of para God, compartilhar a to palavra de take the Deus, message to the ends of the para earth. carregar a mensagem aos confins da So terra. I've done according to the divine commission, Então eu agi de acordo com a comissão and the divina, Lord will do the rest. e o Senhor fará o resto. According to Romans chapter 9, De acordo com Romanos capítulo verse 9, 28, versículo 28, I want you to read it, Romans. Leremos Romanos, and then we shall close. então terminaremos. Did you understand Revelation 10? Vocês compreenderam Apocalipse And the 10 seven trumpets, e das 7 and then the trombetas announcement, e o anúncio and then the e o fulfillment, cumprimento, então, that all these things will que happen todas after essas the coisas rapture, acontecerão after the após o rapture, arrebatamento, após not o in our arrebatamento, time. não no nosso In tempo. our time we expect the Lord to come No back, nosso tempo esperamos o Senhor and we retornar shall meet Him in the e air. nós o encontraremos nas alturas When He do ar. comes to pick us up, Quando Ele vier para nos He will buscar, not touch the earth. Ele não tocará a We terra. will meet Him in the Nós o air. encontraremos nas The alturas. dead in Christ will rise Os first, mortos em Cristo ressuscitarão and we primeiro. who are E alive nós seremos shall be transformados. changed, Serão and transformados. together E we shall be juntos taken up. nós seremos elevados. And I have to say this E eu also. tenho que dizer isso também. You know, our Lord was taken up in a cloud. Vocês sabem, nosso Senhor foi levado numa And nuvem. when para I saw cima. Brother Branham going up in a E cloud, quando eu vi o irmão Branham subindo na nuvem, I was reminded of 1 Thessalonians eu fui ler em 1 Tessalonicenses, chapter 4, versículo 4, in the last two nos verses, últimos 2 versículos. and we shall be taken up in the clouds of E heaven. nós seremos tomados nas nuvens do céu. The only time A única vez, in connection with the em rapture conexão com o is the arrebatamento, plural. está no plural. Every other time, Todas as outras vezes, singular. está no singular. Cloud. Nuvem, nuvem. But there, Mas lá, in the plural, no plural, we shall be taken seremos up in levados the clouds of heaven. para cima nas nuvens. Hallelujah! Because from all continents, Porque em todos os continentes, from all de continents, todos os continentes, we shall go and meet the Lord in iremos the nos air. encontrar o Senhor nos ares. So in Romans chapter É 9, assim, Romanos capítulo 9, in verse 28, we read, no versículo 28 nós and lemos, let us stand when we e vamos read nos this. levantar enquanto lemos. Let us stand. Vamos nos Yes. levantar. Yes. Yes. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Our Lord finished His work of creation. O nosso Senhor finalizou sua obra de criação Our Lord will finish His work of redemption. e o nosso Senhor finalizará a sua obra de redenção. The doctrine that William Branham will return A doutrina que William Branham retornará is totally unscriptural. é totalmente não bíblica. Jesus Christ will return, Jesus Cristo retornará and He will take us home. e nos levará para o lar. And even the two prophets, E até mesmo os 2 profetas, according to Revelation 11, de acordo com Apocalipse 11, will be taken up in the cloud to glory. serão levados na nuvem para a glória. So, beloved, Assim, amados, don't believe anything não creiam em nada except it's written in the Word of a God. não ser que esteja escrito na Escritura. It's not enough Não é to suficiente say the prophet said the de prophet. falar, o profeta disse. You must read on what the prophet said. Vocês têm que ler o que o profeta disse, Not only one statement, não somente uma afirmação, you must go to the next statement tem que ir à próxima afirmação and to the next e a statement. próxima. I could share many things with Eu you, poderia compartilhar muitas coisas com but I vocês, know God has given you a shepherd, a pastor, mas eu sei que Deus nos deu um pastor and the Lord God will give him His words e o Senhor Deus lhe dará as suas to palavras speak to you. para falar a vocês. But I repeat, Mas eu repito, never believe anything não creiam em nada except it's written in the Word of a God. não ser que esteja escrito na palavra de And Deus. always remember Revelation 22. E sempre se lembre de Apocalipse 22, Whosoever shall add anything to the words
of the prophecy of this book. Aquele que acrescentar uma palavra ao livro da profecia desse as palavras da profecia It's desse a livro curse. It's a curse. é uma maldição, é uma You maldição. cannot add Vocês não anything. podem adicionar nada. It's complete. It's Está completo, complete. perfeito. So by the grace of Assim, God, pela graça de we Deus, are in the Word of God. estamos na palavra de In Deus, the grace of God, na graça de we Deus, are in Jesus Christ. estamos em Jesus We're Cristo waiting for the return of e Christ. estamos esperando pelo retorno de Cristo. Let us dedicate our lives Vamos dedicar nossas vidas and pray together. e orar juntos. Lord God, Senhor Deus, we give you praise, honor, and glory nós te damos glória, honra e louvor, that we may live at this time, que podemos viver nesse tempo, that we can see with open eyes. que podemos ver com olhos abertos. And dear Lord, E amado Senhor, I thank you from all my heart, eu te agradeço da profundeza do meu coração, as you did in Luke chapter 24, como tu fizeste em Lucas capítulo 24, after your resurrection. após a tua ressurreição, You shared all the words from the Old Testament tu compartilhaste todas as palavras do Antigo Testamento that had come to fulfillment. que se cumpriram. And then you opened the understanding of the disciples Então tu abristes a compreensão dos discípulos to see the scriptures fulfilled. para verem as escrituras cumpridas. Dear Lord, Amado you Senhor, have done the same in our time. fizemos o mesmo no nosso By your tempo. Holy Spirit, Através do teu you Espírito have Santo, gathered your true children. nós ajuntamos os teus You verdadeiros have filhos. revealed all the words of God, Todas as palavras de Deus foram all reveladas. the promises of God, Todas as promessas de the Deus. whole words of prophecy. Todas as palavras de profecia. And you have shared the mysteries with us. E compartilhastes os mistérios And conosco. you have sent your servant and prophet E enviastes o teu servo e to profeta bring us back to you, para nos trazer de volta a back ti. to the Word, De volta à palavra. back to the foundation, De volta ao fundamento. back to the beginning. De volta ao Dear princípio. Lord, I thank you Amado Senhor, eu te for this agradeço place, desse lugar. and may this E place que esse lugar be used by God Almighty seja utilizado por Deus Todo-Poderoso to share the light with the whole country. para compartilhar a luz com todo o May it país. not only be the capital of the Que nation, não seja somente a capital da nação, but the main place to share the true Word of God. mas o lugar principal para compartilhar a verdadeira May palavra your de Deus. blessings rest upon each and every one, Que as bênçãos possam estar sobre cada um and bless us all, e abençoa-nos a todos and make us ready for your return. e nos torna prontos para o teu Once retorno. again, we thank you Mais uma vez te for agradecemos the remission of our sins, pela remissão dos nossos for pecados, your precious and holy blood. pelo teu santo e precioso We sangue. thank you for your grace, Nós te agradecemos por tua for your graça, precious and holy word. por tua santa e preciosa palavra. And we thank you for the message of the hour. E nós te agradecemos pela mensagem da hora. We thank you that we may be part of the bride of Christ. Nós te agradecemos por podermos fazer parte da noiva de Cristo. Dear Lord, Amado Senhor, this is the day you made, este é o dia que tu the fizeste. day you made O dia que tu fizeste for all of us. para cada um de nós. We can rejoice and be Nós glad, podemos nos regozijar e estar and we felizes. give praise, honor, and glory E to you, podemos glorificar, dar-te honra e louvor. because all the scriptures are fulfilled before our eyes. Porque todas as escrituras estão cumpridas diante dos nossos olhos. To you, the Almighty God, A ti, ao Todo-Poderoso Deus, our Father in heaven, nossos Pai no céu, we give praise, honor, and glory nós damos glória, honra e in the louvor precious name of Jesus Christ, no precioso nome de Jesus our Cristo, Lord and Savior. nosso Senhor e Salvador. Amen. Amém. And everybody says E Amen. todos digam amém. Amen. God bless you. Deus os abençoe. You may be seated. Vocês podem sentar-se. I thank our beloved brother for inviting Eu us. agradeço nosso amado irmão pelo convite. I'm very weak in my body, Eu estou muito fraco no meu corpo. but I ask you to pray for me. Eu peço que orem por mim. And may all brothers who are here E today, todos os irmãos que estão aqui hoje, our brother from Colombia, nosso irmão da Colômbia, our sister, God bless you. nossa irmã também, que Deus os God abençoe. bless you. God Deus bless abençoe, Deus you. abençoe. And the Lord be with E you. o Senhor esteja convosco. Amen. Amém. Thank you. Obrigado. Thank you. All the other times it was Brother Helmut Miskis. Todas as outras Now vezes it's foi o irmão Claudio Helmut Miskis. Misk, agora irmão God bless our Deus brother. abençoe. God bless you. Deus abençoe.